Amados, nós estamos iniciando a nossa escola Teologia da Vida, que vai falar só sobre a vivência cristã, não conhecimento. E nós estamos passando para a igreja. E vai haver no final, então, uma festa de formatura, certificação, e a nossa escola, então, é todas as segundas-feiras, das 20 às 21h30, aqui na Igreja Viva, Caxias do Sul, aqui no bairro Serrano. Mas vai ser passado pelo YouTube, como você já está aí assistindo. Só avisamos que, então, você pode sim, é liberado para todos assistirem, mas não haverá, então, formatura, certificação para os que assistem pelo YouTube. Então, quem assiste pelo YouTube, você vai aproveitar, você vai aprender. Amém, amados? Mas não haverá nenhum outro compromisso, então, por participar da escola. É só para que você possa, então, ter um bom aprendizado. E nós contamos, sim, que você acompanhe ou nos acompanhe através do YouTube, ok? Um grande abraço, então, Deus abençoe. Então, na primeira aula nós tivemos as inscrições, nós tivemos uma palestra. Hoje nós vamos ter a introdução. Então, a introdução é meia, digamos que meia chata, meia longa, mas sem a introdução, nada se desenvolve depois. Então, ela é essencial. Amém? Consegue entender, amados? Porque ela vai trazer a visão, uma visão geral daquilo que nós vamos trabalhar. Amém, amados? É sucinta também, longa modo de dizer para uma aula. Mas se fosse falar de uma visão mais completa, seria muito mais longa ainda. Então, por isso, por ser a introdução, nós vamos entregar cada folha dos dois lados tem toda a introdução aqui. Para você levar para casa e você reler amanhã, depois da manhã, para você voltar a ter um pouquinho mais da visão de entender o que Deus quer fazer na igreja comigo e com você. Amém, amados? Deus passa para mim, pelo Espírito Santo. Eu vou passar para vocês. Mas faz anos que Deus está trabalhando na minha vida. Estão me entendendo, amados? E agora vocês vão começar. Então, vamos com calma, que vocês vão pegando a visão, vai acontecendo, porque o mesmo Espírito está aqui. Amém, amados? O mesmo Espírito, para que todos possam, então, entender essa visão, que é a visão, na verdade, de viver o Evangelho de Jesus, nosso Senhor. Consegue arrumar alguém para distribuir para nós? Então, ela está dos dois lados e vocês podem acompanhar. Porque depois, nas outras aulas, a gente vai ler muito pouco. Algumas coisas que eu vou colocar aqui, porque eu já sei o conteúdo do que nós vamos passar. Todo mundo recebeu. Todos? Amados, nós vamos ler um texto hoje, Efésios capítulo 4, verso 25 ao 33, que está ali na projeção. Ele diz assim: portanto, cada um de vós deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo,
pois todos somos membros de um mesmo corpo. Estremecei de ira, mas não pequeis. Acalmai a vossa raiva antes que o sol se ponha. E não deis lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com quem está atravessando um período de necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra que cause destruição, mas somente a que seja útil para a edificação, de acordo com a necessidade, a fim de que comuniqueis graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, com o qual fostes selado para o dia da redenção. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda maldade. Pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Amém. Então, por que esse texto? Porque esse texto ele traz uma visão do que é a igreja. Estão me entendendo, amados? Do que é a vivência da igreja de Jesus, não a dos homens. Amém? A igreja de Jesus. Como tratar o irmão? Como nos comportar? Amém, amados? Então, algumas questões, amados, nós já temos que entender que quando nós vamos tratar de igreja, ser igreja de Jesus Cristo, nós já temos que começar a tratar a nossa vida para que a nossa vida esteja na mesma linguagem do Evangelho. Conseguimos entender, amados? Portanto, ele começa dizendo que a mentira seja eliminada. Por que começa ali esse texto falando da mentira? Quem que é o pai da mentira? O diabo, né? Então, amado, nós não podemos ser filhos dele. O cristão, primeira coisa que tem que eliminar na boca é a mentira e falar a verdade. Porque através de um pensamento, uma mente, que isso vai causar depois confiança entre os irmãos. Estão me entendendo, amado? Não é o simples ato de eu mentir, ou de o fulano também mentir. É o ato de causar confiança na palavra, porque a confiança na palavra, o valor da palavra, é a vida da igreja entre nós, no dia a dia. A honra da palavra. Estão me entendendo, meus amados? Então, muitas coisas, como eu disse aqui, não vai haver, quem está entrando agora, nós não vamos ter questionário, não vamos ter prova. Ela é tudo baseada em outras questões, que eu vou fazer sempre as avaliações. Estão me entendendo? Nós já falamos na outra aula em algumas questões, como interesse pela aula, como participação, né? E assim por diante. Tudo voltado a ver para o ponto que vocês aprenderam. Então vai haver um momento, amados, que a gente não vai marcar nada. Nós só vamos passar algo. Por exemplo, leia, essa semana vocês vão ler um texto, ou um capítulo. Aí chega aqui na outra semana, quem leu, levante a mão. Quem não leu, levante a mão. Estão me entendendo? Eu não vou corrigir, porque a partir de agora a mentira ela está eliminada da igreja. Amém? E aí parte a questão de confiança. Se eu não confiar na palavra do irmão, não houver confiança, como seremos igreja? Consegue entender?
Por isso que em outro texto diz, seja o seu sim, sim, o seu não, não. Que passar disso já não vem de Deus, é do maligno. Então, a partir de agora, a mentira aqui dentro está eliminada. Eu vou confiar na palavra. Eu falo isso porque eu fui professor do ITQ 19 anos. E às vezes a pessoa não vinha na aula, faltava, e aí tinha que fazer a recuperação, né, por falta. Aí a recuperação sempre era muito forte. Né? Escreveu um monte mesmo. Copiar metade da apostila. E aí, lá tinha vários tipos, tu olhava assim, tinha várias caligrafias. E um dia era um obreiro, lembro até agora. Né? É você que escreveu? Sim, claro, tem certeza? Tenho. Digo, como é que você consegue escrever com 3 tipos de caligrafia diferentes? Aí ele, né, não, verdade. Eu pedi, estava cansado, pedi para o meu filho, pois bem, então agora você começa tudo de novo, tudo outra vez. Mas não é a questão de fazer de novo, amém? É a questão de querer ser um enganador. E quem engana é o diabo, amém, amados? Deus nunca engana ninguém. Deus é sempre claro. Então dá para você entender já a mentalidade do que é a igreja de Jesus tem que ser simples, amém? Amável, consegue entender, amados? Mas verdadeiros. Simplesmente não leu, pastor, eu não li, não consegui. Amém. Estão me entendendo? Ou não consigo ler. Tenho muita dificuldade de ler. Qualquer coisa, fala a verdade. Consegue entender? Porque eu vou trabalhar com confiança em vocês, para que vocês confiem também no que eu estou ensinando. Amém, meus amados? Para entender? Então, visão. Nessa primeira etapa, nós estaremos vivenciando mais a questão da visão geral do Evangelho de Cristo. Então, agora, nós vamos começar... Estamos começando, aliás, mas a partir da segunda-feira que vem, nós já vamos trazer já os pontos principais que começam da visão do que nós vamos viver, do que é o Evangelho de Jesus. Porque primeiro precisamos tratar de visão. Porque enquanto nós não tivermos uma visão do que são as coisas, nós não vamos caminhar, amém? Vocês não vão me acompanhar se vocês não começarem pela visão da ação, do Evangelho, da igreja. Então, vamos estar vivenciando mais a questão da visão sobre o Evangelho de Cristo. Por exemplo, o seu reino, o significado prático do reino, a sua igreja, a atribuição da igreja na terra, os seus caminhos, como andar por eles, a sua vivência, como viver, e a vida de um salvo em Cristo, como ser, amém? Um ser, cada um. Então aqui já podemos entender que nós vamos estar tratando de reino dos céus, a igreja, né? Os caminhos, a vivência de cada um, porque são etapas de uma mesma questão. Eu, a minha casa, a igreja, né? O Evangelho, o reino. Jesus veio na terra para trazer... O que foi a primeira coisa que Jesus veio trazer na terra? O que ele falou? Primeira coisa. Antes ele dizia, eu vim salvar o perdido. Que é o objetivo, né, de Jesus ter vindo. Primeira coisa que ele disse foi, é chegado a vós o reino dos céus. Então, Jesus veio instalar o reino na terra. Consegue entender? E hoje é praticamente esquecido essa palavra reino. É lembrado de uma mensagem, mas não como principal. Então, por isso que eu só estou dando dicas da visão, amados, só algumas pontuação
para você começar a desenvolver a visão do o caminho que nós vamos andar. Eu falei visão. Aqui eu já vou colocar também isso aqui para que você tenha um... Nós estamos falando sobre isso aqui, né? Os conceitos da Igreja Viva, mas não vamos falar hoje sobre exatamente cada um deles. Vamos só dar um ponto de visão aí. Então, os conceitos da igreja, nós vamos ter visão, missão, valores e resultados. Consegue entender, amados? Vamos trabalhar juntos. Diga então assim comigo. Eu digo visão, o que tem escrito embaixo? Bom, nós vamos trabalhar em visão. A visão qual que é? A missão? Os valores? Resultados? É isso. Então, visão, missão. Começamos a ter uma melhor compreensão sobre o nosso verdadeiro papel na questão de todo o processo sobre a ação de viver o reino de Deus, o reino dos céus, na nossa vida, em cada um dos nossos corações. Para começarmos, então, a missão é ter uma melhor compreensão do que nós vamos fazer, do que é o papel da igreja. Amém? Isso é um pequeno toque sobre a nossa missão. Então a igreja, ela não é diferente de empresas, ela é diferente que uma trabalha para construir algo e nós construímos o reino do céu, a questão espiritual. Mas visão, missão, valores e resultados são conceitos de quem trabalha, de uma igreja nós estamos falando. Valores. Começarmos a descobrir e tornar mais latente sobre o que realmente interessa. E o que é mais valioso, mais importante, que temos em maior apreço, quando nos referirmos à nossa vida em relação a Deus. Então, valores. Quando nós olhamos a visão, então aqui você já vai ver que nós vamos trabalhar na visão, vamos trabalhar o reino dos céus. Amém? É o reino dos céus na terra. Quando for para a missão nós vamos ver que a missão de uma igreja é a mesma de Jesus, é salvar os perdidos. E nós somos o quê? Igreja de Jesus. Então, qual é a nossa missão? Como igreja, salvar o perdido. Tá. Agora, os valores, quais são os conceitos de valor? Porque aqui são conceitos, né? Qual é o maior valor na vida espiritual, no reino do céu, na igreja, no evangelho? Qual é o maior valor que os cristãos dão? Aqui já começa a pegar... Assim, eu digo aqui, a missão é salvar o perdido, mas os valores agora... Qual é o maior valor? A nossa missão é salvar, implantar o reino no coração. Na oração, Jesus, venha a nós o teu reino, para que se faça a tua vontade na terra como é no céu. Se não vier o reino de Deus no coração, ninguém faz a vontade de Deus sem estar com o reino no coração. Amém? Sem ser transformado, convertido. Ninguém faz a vontade de Deus. Só faz tendo o reino no coração. Então é uma questão. Aí, qual é o maior valor entre as igrejas? Por que uma pessoa vai na igreja? O que ela tem de maior valor para ir na igreja? O que é mais valioso? Qual é o conceito de valor? Ela quer buscar a presença de Deus para a vida dela. Se você procurar em todas as igrejas, você vai ver que 90%, no mínimo, nem sabe, não está buscando o que é
o verdadeiro valor. Então, o verdadeiro valor de uma igreja é a presença de Deus. Não é mesmo? E será que a pessoa vem na igreja por causa da presença de Deus? Ou é para ser por um milagre, uma cura, uma bênção, para ser feliz? Estão me entendendo? Ou então de ter os valores como louvar, ou como fazer isso, ou fazer aquilo, 1000 coisas. Mas menos quando abre um grupo, quando começa algo, na casa, na vida, na família, no dia. Qual é o maior valor para ela no dia, de manhã cedo? O que pede? Para que Deus faça no dia. Pede proteção em tantas coisas, mas o maior valor é a presença de Deus. Não existe maior valor do que a presença de Deus. Amém, meus amados? Então é ela que tem que ser buscada desde a conversão, ansiada por ela, desejada, amada, abraçada. Porque onde Deus está, tudo acontece. Agora, uma igreja que Deus não pode nem entrar lá, porque o pastor ou lideranças não permite, quem manda é ele. Aí fica difícil. Consegue me entender, amados? Então, na nossa vida, o maior valor é a presença dele, na família, na igreja. Estão me entendendo, amado? Nós não podemos ir sem ela. O próprio Moisés se recusou: se o senhor não for, me desculpa, mas vou lhe desobedecer. Nunca desobedeci. Sozinho não irei. Para levar esse povo para Canaã, atravessar deserto sozinho, negativo. Mas eu não vou, senão esse povo vai pecar e eu vou matar alguém. Deus disse, por causa da minha glória. Mas se o senhor não for, eu não vou. Então tá bom, eu vou mandar um anjo, a minha presença vai estar nele. Tudo bem, então. Tá, valores. Resultados, amado, resultados. Todos trabalham por resultados. Começarmos a ter uma maior compreensão sobre o que realmente precisamos esperar e o que realmente se torne o melhor para todos nós. Começarmos a ter essa ideia do que nós vamos esperar, o que é melhor para toda a igreja. Consegue me entender? Não só para mim. O que é melhor para todo o reino? A própria palavra de Deus declara que não sabemos pedir como convém e nem sabemos o que realmente precisamos. Todas essas coisas e as demais necessitam de tornar-se mais clara, nítida, mais compreensível, ao ponto de iluminar nossa caminhada ao encontro do propósito da manifestação de Cristo ao mundo, manifesta no próprio Evangelho. Então, nós nem sabemos, na verdade, o que precisamos. Às vezes pedimos tantas coisas, mas o que precisamos ainda nem descobrimos. Só Deus sabe. Então, os resultados nós temos que buscar em Deus. Amém? E nós temos que, como igreja, ter pontos decididos ou decisivos dos resultados que queremos. Consegue me entender, amados? Então, no decorrer, nós vamos acabar entendendo um pouco mais, compreendendo, e nós vamos ver que tudo vai ter que convergir para um ponto que se chama unidade. Estão me entendendo? Para compreender o Evangelho, viver, não cada um pensar diferente, agir diferente, ter os pontos principais de resultados diferentes. Todos nós temos que ter o mesmo. Amém, amados? É uma união no espírito, é uma união na ação, que é onde vai ocasionar o verdadeiro crescimento, e mais crescimento ainda, é através da unidade. Então, aqui é uma colocação que você tem ali. A visão está no olho. Por isso que eu coloquei um olho lá. Isso tudo são simbolismos para você gravar.
Jesus usava muito isso, figura de linguagem. Projeção, só que ele projetava só na boca, né? Verbalmente, porque ele não tinha como projetar o que ele falava quando ele mesmo se comparava a muitas coisas que são conhecidas no mundo. Então, a visão está no olho, mas é no olho espiritual. A missão está no alvo. A missão é um alvo a ser atingido. Amém, amado? E nós temos que saber qual é ele. Todo mundo trabalhando na frente. Hoje é só uma introdução. Os valores, eles estão aonde? No coração. O verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela fala, principalmente a questão espiritual. O verdadeiro valor está aqui dentro. Amém? Aqui moram os valores. É daqui que se sai. Amém? Está dentro do coração. E os nossos resultados, amados, eles estão na vida eterna. O grande resultado, as nossas grandes colheitas, não é esta vida. O grande resultado de tudo está na vida eterna, está no descanso eterno, na eternidade com Deus. Amados, eu estou falando, vocês podem, por mais que uma introdução, como eu disse, um pouco maçante, até para quem passa, mas alguma questão, sabendo que participação vai gerar também pontuação para se formar? Alguém quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida já? Sobre a presença de Deus ali nos valores, né? O pastor deu um exemplo de Moisés, né? Mas Davi também, né? Pediu lá quando tinha pecado, né? Para Deus não afastar a presença dele. Mesmo no momento mais difícil, que é o momento de confessar, né? De erro, o que ele pediu? Que Deus não se afastasse dele. Porque se Deus se afastar, quem que ia perdoar? Quem que ia restaurar? Quem que ia renovar? Então a gente vê que as pessoas que mais se aproximaram de Deus são as que sempre apontam seus maiores valores, Deus. Como é que é? Tem como disponibilizar esse material que está sendo passado no grupo? No grupo do seminário? No WhatsApp? O que está passando no projeção. Para passar, eu passo para você? Não, no WhatsApp. Que a gente tem o grupo da Semana de Teologia. Ah, sim, colocar no WhatsApp. Isso. É que eu vi que tem muita gente tirando foto. Daqui a pouco você lá, aí todo mundo tem. Assim que termine, passa no WhatsApp. Isso, só pego dali e passo para o WhatsApp, então. Tem sim. Daí amanhã eu já passo para o WhatsApp. Aí o que a gente passa ali. Quem quiser tirar foto, pode tirar. Mas daí, quando é amanhã, eu já passo para o WhatsApp. Porque daí todos têm acesso. Então, no seminário Teologia da Vida, não estaremos lecionando ou dando aulas como professor-aluno. Eu estarei aqui para, do meu coração, passar ao coração dos discípulos o que eu recebi do coração de Deus pelo Espírito Santo, mediante a palavra viva do Senhor. Então, como eu já comentei, vocês não são alunos, vocês são discípulos. E nós estamos aqui para um encontro, não é uma aula, amém? Esse é o segundo encontro. Consegue entender, amados? Não estaremos aqui para ensinar tipo professor, aluno que passa conteúdo, passa conhecimento que vai para a mente. Nós estamos aqui, amados, para replicar coração, receber do coração de Deus. E o que eu tenho no meu coração, passar para o coração de vocês. De coração para coração. Não de mente para mente. Porque as coisas de Deus
elas não funcionam de mente para mente. Isso é nas faculdades, nas escolas, está me entendendo? Que se passa conhecimento. De Deus se passa vida. E a vida, ela está no coração. Ela está na realidade. Amém, meus amados? Consegue entender? Então nós estaremos aqui, eu estarei trabalhando para passar o que eu recebi no meu coração para o teu coração. Passar vida para a vida. Amém? Consegue entender? Nossos corações sejam iluminados e transformados à semelhança do coração do Pai. Então, vem de Deus e vai passando, para que vocês passem o mesmo para outros também, coração para coração, para que aquilo que está no coração de Deus vai passando as gerações. Não passaremos conteúdo para estudos, e sim orientações para serem vividas no dia a dia. Isso é uma coisa muito importante. Não estaremos passando conteúdo, mas vida. Evangelho é vida, Deus é vida, igreja é vida, nós somos vida. Vida é o que se move, o que age, o que reage. Estão me entendendo? É o que gera. Os alunos não aprenderão a conhecer, mas sim a viver. Por isso, se chamarão discípulos. Os discípulos não vão aprender conhecimento, e sim aprender a prática, para então viverem no dia a dia. Cristianismo não se vive na igreja, se aprende na igreja para viver no dia a dia. Então, cristianismo, amados, não se vive na igreja. Por que eu venho na igreja? Eu venho para receber e dar. Porque é dando que se recebe. Então eu venho aqui e começo a dar, eu começo a adorar a Deus, dar o meu louvor, a minha adoração a Deus. Então por isso que um dos momentos mais importantes dentro da igreja é o momento da adoração, é o momento do louvor a Deus. Esse é um dos momentos mais importantes. E aí que estão os louvores estão aqui, né? Só não está o irmão Márcio, que ele trabalha à noite. Às vezes eu pego no pé do louvor, entre aspas, né? De uma forma amorosa e carinhosa. Mas por quê? Por causa do valor dentro de uma igreja. Então, amados, quando a igreja adora, está escrito que Deus habita no meio dos louvores, mas quando a igreja adora aqui, de coração, não canta porque sabe, quando adora, a presença de Deus vem. Consegue entender, amados? É um dos momentos mais preciosos, é você adorar Deus. Então, sabe, já vou adiantando, sabe qual é o meu sonho? É ver a igreja aprendendo as letras, aprendendo a canção de adorar a Deus e adorar com alma, com coração. Eu creio que vai ser um tempo de uma das maiores alegrias, a hora que o grupo de louvor de repente para e a igreja continua fazendo tremer os céus. Amém. Coral celestial, tremer os céus, porque quando sai da boca é só alto volume, mas quando a igreja começa a adorar de coração, treme os céus. Amém, amados? Eu acho que esse vai ser desse tempo e vamos chegar lá. Amém? Vamos, porque estamos caminhando para isso. Consegue entender? Vai ser os tempos mais felizes, sem sombra de dúvida nenhuma. Amém? Então, coloca isso no teu coração. Eu, quando me converti, amados, algumas coisas aconteceram imediatamente. Por exemplo, eu recordo que eu tinha uma moto, eu ia de moto para a igreja. Mas se eu chegasse lá e já tivesse começado o culto e cantado um terço de uma canção, eu já entrava triste para a igreja.
Porque eu já dizia, perdi a metade de uma canção para adorar a Deus. E eu ficava triste mesmo. Então eu entrava correndo, às vezes eu estava chegando, eu estava lá já, boa noite, aí eu encostava a moto ali, ficava no pátio, ninguém roubava, não precisava cadeado nenhum, e eu entrava correndo na igreja, e eu sentava lá o segundo, terceiro banco no máximo. Nunca sentei lá atrás, detestava. Então eu vinha correndo para não perder o começo do louvor a Deus. Consegue entender, amados? É isso que tem que estar aqui no nosso coração, amado. Venha para dar a Deus, porque você dando, na hora que você pedir, recebe. Mas igreja não se vive dentro, então. A igreja é para nós aprender para lá fora viver. A vida da igreja está lá fora. A ação da igreja está lá fora. Amém, meus amados? É lá fora. Aqui a gente aprende. Aqui a gente recebe para dar. Amém, meus amados? Alguns assuntos pertinentes aqui. Temos aqui número deles aqui. Número 1. Nós sabemos que o ITQ, o Instituto Teológico Quadrangular, que funciona aqui na sexta-feira, ou as escolas de teologia, ensinam sobre a teologia do conhecimento ou conhecimento sobre Deus. Teo é palavra do grego, que é Deus. Logia é ciência, é conhecimento, é dentro dessa questão. Né? Então, o Instituto Teológico e outras escolas de teologia ensinam sobre a teologia do conhecimento, ou conhecimento sobre Deus, ou Deus. No entanto, esta escola tem como objetivo ministrar a teologia da vida sobre a vida prática da palavra de Deus. Então é outro departamento. Trataremos sobre a vida prática do cristianismo, o desenvolvimento da vida espiritual do cristão. Se desenvolver, crescer espiritualmente, viver uma vida espiritual. 2. Também ao exemplo de Jesus Cristo, usaremos figuras de linguagem, trazendo imagens ilustrativas, visando a melhor compreensão, como também o desenvolvimento sadio da vida espiritual com Deus nosso Senhor. Então, ao exemplo, como nós já falamos, vamos usar figuras de linguagem, são imagens ilustrativas, porque grava mais, dá mais entendimento, melhora o aprendizado ou a vida que trataremos, a vivência das coisas de Deus. Então, esse seminário visa falar sobre o Evangelho de Jesus e seu propósito através da sua igreja na terra, como algo que é vivo e verdadeiro. Portanto, ele é operacional. O Evangelho, ele não é sentimento, ele não é conhecimento. Ele é vivo, ele é verdadeiro, ele é operacional. Ele age, ele realiza. Estão me entendendo? Consegue entender, meus amados? Ele transforma, ele cura, ele restaura. Quer dizer, ele é um ser vivo, podemos assim dizer, que está em movimento sempre, operando sempre, realizando sempre. Cada vez que ouvimos o Evangelho, algo é criado em nós, algo é acrescentado em nós, algo vai ser vivido através das nossas vidas. A não ser que a gente esteja ali pensando, pregando, olhando, pensando, lá em casa está chovendo, pois é. E não receba nada, nem na mente quanto vai no coração. Mas quem recebe, amados, imediatamente começa mudanças. Amém? Porque o Evangelho ele é operacional. Ele é ativo. Ele age.
Analisaremos tanto o Evangelho como a igreja e seus membros, a sua função e operação, o agir, o efetuar, o realizar. Se mover, trabalhar, produzir, copiar, atuar, tudo palavras que são sinônimos da mesma questão que a operação. A nossa visão é levar Jesus ao mundo e o mundo para Jesus. Então, a visão da igreja viva, a visão do evangelho vivo, é duas coisas: levar Jesus para o mundo e o mundo para Jesus. Então, é trabalhar as mesmas coisas. E depois nós vamos passar mais na frente a visão das mensagens que Deus nos deu, que são um caminho de mensagens proféticas que tem na Bíblia. E aquela passagem sobre João Batista ou Elias, que diz que todo monte seja aplainado, todo vale seja elevado, o que é torto seja endireitado, o que é escabroso seja alisado. Abra um caminho para o nosso Deus. Em outras palavras, endireite, alise os caminhos para Deus passar. Estão me entendendo? Esse é a questão do texto. Então, quer dizer, melhore o caminho que está difícil. Estão me entendendo? Se tiver muito morro, é difícil, baixa ali, bota a máquina a trabalhar, vamos agir. Amém? Que é muito baixo, levante para ficar reto. Que é tudo torto, vamos tirar as curvas, deixar reto. E o que é cheio de pedra, vamos aplainar, quer dizer, vamos asfaltar. Amém? Pavimentar. Quer dizer, não forme um caminho difícil que impeça Deus chegar ao coração, ou a pessoa chegar a Deus. Consegue entender, meus amados? Melhore o caminho, melhore a visão. E às vezes a igreja, ela começa a botar, ou desculpa a colocação, enfim, colocar tropeços, dificuldades. Estão me entendendo? Que as pessoas têm dificuldade de vir e entender Jesus e aceitar Jesus. Dificuldade que as pessoas também, que Deus tem acesso ao coração das pessoas. Então nós temos que quebrar tudo isso. É uma das do centro da visão. Quer dizer, nós temos que deixar no evangelho simples, mas bem fácil de entender. Todos nós pegarmos os mesmos pontos necessários para tudo isso. Estamos entendendo? Que tenhamos uma só linguagem, um só objetivo e procurar de todas as formas facilitar. Amém? Então é um caminho de ida e de volta. Essa questão aqui é um caminho de ida e de volta. Isto é preparar o caminho para Deus ir ao coração e preparar o caminho para que a pessoa venha para Deus. Se não dá na ida, vai dar na volta. Amém, meus amados? Isso é evangelho vivo. Pode? Fortalecer, alimentando, cuidando e curando a minha mente, o meu coração e a minha alma. Escreveu. Eu escrevi. Sim, você que escreveu? Então repete de novo agora para mim ouvir. Eu vou fortalecer, alimentando, cuidando, curando a minha mente, o meu coração e a minha alma. Louvado seja Deus, exatamente dentro da visão. Esse é o primeiro passo. Deus já te deu ali para você escrever, porque você já entendeu, porque caiu no coração.
Se caiu no coração, gera. Esse tipo de coisa, mas ficar só aqui na mente não gerava. Caiu no teu coração. A mente captou, mas caiu. Foi lá para dentro. Quando cai no coração, o espírito gera. Aí vai gerar na próxima, mais na frente, ele vai gerar, porque isso é para você, né? A mudança. Aí ele vai gerar o que você vai fazer como missão. Qual é a ação de você alcançar a pessoa, de você ajudar a pessoa? Consegue me entender? Porque são pontos que nós vamos trabalhar bem claros, que vai gerar, que vão entender todas essas questões, que são coisas naturais até na vida. Não é coisas difíceis, não. Tudo simples. Simples. E que acontece os passos. Você já desceu aquele passo que é como vai tratar a vida. Depois Deus vai te dar outro, que é como você alcançar outras vidas, tratar outras vidas, que daí já é a missão. Mas isso mais na frente nós vamos entrar nesses passos aí, simples, mas que são decisivos. Amém, amados? E eu sei que talvez você não escreveu ou não falou, mas eu sei que Deus já está derramando dentro do coração. Eu vejo também assim, ó, visão. A visão da igreja, a gente ter amor, né? E missão, compaixão. Não julgar as pessoas. Entender que a situação que ela passa muitas vezes não é por ela, mas é pelo mundo espiritual. Nós somos igreja. Nós temos que ter a visão e enxergar aquilo. Muitas vezes a gente não enxerga, né? A gente quer julgar. Não enxerga porque ainda falta visão. É isso que eu vejo. E quando a gente enxerga, amados, enxerga distorcido. Por isso que hoje o evangelho está distorcido. Aí não se enxerga mais, por quê? Porque a visão é distorcida. Então, nós vamos entrar nessa questão, porque o amor, o evangelho tem 4 mensagens centrais. 4. Não tem 5, 4 centrais. Que são as principais. E a primeira dela é o amor. Não existe evangelho sem amor. Se eu não amar o meu irmão, se eu não amar Deus, se eu não amar o próximo, se eu não amar aquele que está caído na sarjeta, se eu não tiver amor, disse Paulo, nada serei. Mas isso é para frente, amados. Então está carregado de coisas boas que Deus nos tem. Tudo simples e fácil, amados. E nenhuma de cobrança. Amém, amados? Não vim aqui cobrar ninguém, não vou cobrar ninguém. Amém? Se tinha esse medo, pode tirar. Nós viemos aqui para compartilhar vida de Deus. Algo que a gente quer. Amém, amados? Algo que é maravilhoso. E você vai entender no decorrer da caminhada por que você está numa igreja. Você vai entender que quanto você vale para Deus. Porque às vezes nós nos achamos, e às vezes por outras questões, que eu não tenho importância nessa igreja. Mas porque não se achou ainda no propósito de Deus. Na igreja de Jesus não tem uma pessoa que é dele que não tem importância. Uma. Amém, amados? Então diga assim, eu sou importante para o meu Deus. Diga, eu sou importante para a minha igreja. Eu sou importante para a minha família. Diga, eu sou importante para mim mesmo. Diga, eu presto. Mas são questões que nós temos que trazer para dentro de nós, porque isso gera vida. Amém, meus amados? Isso gera vida. Isso muda a nossa própria maneira de... amados, evangelho é feito de pequenas coisas. Amém? De pequenas coisas, vida com Deus. Deus não é complicado. Só que a gente busca as mais difíceis, que não são necessárias ou tão necessárias, e as simples que é necessária, a gente às vezes não consegue captar onde elas estão. Então, nossa visão é levar Jesus para o mundo e o mundo para Jesus.
Tudo que o mundo precisa é de Jesus. Buscamos 1000 coisas, não é mesmo? Mas o mundo precisa só de uma coisa. Então você quer dar uma coisa boa para alguém, dê o quê? Jesus. Claro que a gente tem que ajudar o pobre, na necessidade, o faminto, essas coisas. Né? Mas dê o mais importante, o que a pessoa mais precisa. Porque se ela tiver Jesus, ela vai ter tudo. E enquanto não tiver Jesus, ela pode ser a mais rica, ela ainda não tem. Não. Tem uma passagem na Bíblia, né, pastor, que fala: não tenho ouro, não tenho prata, mas te dou o que eu tenho, né? É forte, né, pastor? Pedro e João entrar na porta entrar no templo, né? Lá do aleijado, aquele que estava lá pedindo esmola. Tem um ourinho para mim aí, uma prata? Não tenho nada, mas eu tenho uma coisa valiosa. Dá para mim, dou. Em nome de Jesus, te levante. E ele saiu correndo, pulando, entrou no templo, fazendo aquele alvoroço. O sacerdote mandava ficar quieto. Que ficar quieto nada, quem recebeu fui eu. Mas quem ele? Olha, nem sei. Não sei onde é que eles foram por aí. Estão por aí. Mas o que eu sei é que eu era aleijado e agora eu estou correndo por aqui. Amém? Como o cego também, eu sei que eu era cego, agora eu estou vendo. Então, amados, com ele virá todas as demais coisas que precisamos. Então, isso que nós temos que entender, a nossa vida é uma vida de buscar a Deus. Porque quanto mais Deus estiver conosco, mais as coisas boas se acrescentarão na nossa vida, a presença de Deus. Porque com ele vem todas as demais também. Esse seminário não visa tratar sobre culturas de igreja, sobre costumes, mensagens, crenças, dogmas, preceitos, doutrinas religiosas. Não visa falar de conceitos e filosofias religiosas, de igreja, de denominação. Nós não vamos falar nada dessas coisas. Esse seminário vem para falar da vida prática do Evangelho vivo de Jesus e do desenvolvimento, implantação ou manifestação do reino dos céus aqui na terra. Reiterando, não estaremos falando de religião ou religiosidade, de questões de teologias ou teológicas, ou de teologias mortas, não estaremos falando de questão doutrinária e muito menos de práticas e costumes religiosos, vãs filosofias ou argumentos filosóficos, ou sutilezas e preceitos doutrinários, ou tradição e costumes. Quando olhamos, número 3, quando olhamos para a forma com que Jesus Cristo tratava os religiosos judeus de sua época, vemos que ele sempre os repreendia por serem apenas religiosos e não procurarem viver uma vida de intimidade e relacionamento com Deus. Então Jesus sempre tratou, o problema de Jesus, amado, não era os não convertidos, não judeus, e nem eram os judeus, eram os líderes. Porque eles não viviam mais a fé na lei, a lei de Deus. Estão me entendendo? Se tornaram apenas religiosos. E era o que Jesus combatia. Deu para entender, amados? Então, nós não vamos falar destas questões. É vida de intimidade e relacionamento com Deus. Outra coisa que Jesus também se preocupava e os advertia era que eles, por se chamarem filhos de Abraão e detentores da lei de Moisés, mudaram a própria lei a seu belo prazer. Quando Jesus veio para cumprir a lei viva de Deus, eles o mataram por não entender que era eles que deveriam mudar e não matar Jesus. No decorrer dos séculos, os judeus foram mudando a própria lei de Deus, se voltando mais às cerimônias, como as aparências e deixando de lado a fé e a prática. Então Jesus repreendeu
muitas vezes os repreendeu por causa disso. Eles mudaram a lei. A lei é santa, justa e boa. Mas eles mudaram a lei a seu bel prazer. Estava escrito isso? Mas por causa disso, então é melhor fazer assim, assim, assim. E quando Jesus veio para fazer o quê? Primeira coisa, cumprir a lei. E sabe por que mataram Jesus? Porque ele cumpriu a lei. Só que a Jesus cumpria a lei, Jesus dava nos dedos deles, porque eles não cumpriam. E eles não entenderam que eles tinham que mudar e voltar a cumprir a lei. Estão me entendendo, amados? Então mataram Jesus porque Jesus cumpriu a lei. E por isso que o pecado que Jesus falou que estava aqui ia cair sobre eles, era severo por causa destas questões. Então o que está acontecendo com a igreja hoje no mundo, amados? Muito tempo. A mesma coisa que os judeus. Começa no evangelho e depois vem os acrescentos de cada pastor, de cada religião, de cada denominação, mudando, pregando já diferente, entendendo diferente, ou propositalmente, porque quer chegar a um determinado assunto, quer chegar a uma determinada ação da igreja, então muda o texto para pregar. Estão me entendendo? Para que a igreja o siga naquela questão. E desde o início, antes de eu começar a pregar, eu tenho que ter oração, amados, que está se cumprindo hoje, que eu oro há 40 anos. Desde o princípio, eu sempre comecei, Senhor, eu quero entender o teu evangelho como ele é, não como eu acho ou eu gostaria que fosse. Eu quero entender, compreender para que eu possa viver e ensinar aos outros o mesmo que o Senhor me ensina. Então isso não dá para falar tudo, eu sempre falo num dia só, mas vamos voltar para o coração. Isso nasceu, isso não era a oração da minha necessidade. Estão me entendendo? Era a oração do coração. E Deus, a maioria das vezes, não atende a nossa necessidade. Estão me entendendo, amado? Porque a necessidade está aqui. O desejo está aqui. Quando ele disse, eu vou satisfazer, a pastora leu o texto ontem, vou satisfazer o desejo do teu coração. Então a oração que Deus responde é aquela que sai do coração, aquela que é verdadeira. Amém? Não é o que eu preciso. Deus sabe que ele está dizendo, Deus sabe que eu preciso, Senhor, porque o Senhor não me dá, e eu sei que você precisa. Mas como você só precisa, fique precisando mais um tempo. Agora, Deus, eu desejo isso, para o meu bem, para o bem da igreja, para o bem da família, para o bem daquela pessoa. Oramos pelaquela pessoa. Eu orei de coração, Senhor. O Senhor pode curar. Cura ela. Mas se eu orar só daqui, tenho que orar, então deixa que eu vou orar. Tudo bem, tá, Senhor, cura. Pera, Deus não vai fazer. Estão me entendendo? Porque Deus atende o que é real. Aqui real. Aqui pode ter hoje, amanhã não ter mais. Está me entendendo, amado? Evangelho é coração, não é mente. Tem tantas pessoas que conhecem toda a Bíblia, mas nem sequer se converteu. Discute Bíblia, mas não se converteu. Então a igreja evangélica começou nos mesmos caminhos. E como eu tenho falado aqui na igreja, Deus, eu creio que agora é a última etapa da igreja de Cristo na terra. Deus está levantando no mundo inteiro igrejas, pastores com a mesma mentalidade que está colocando na minha vida. Levar de volta as igrejas ao verdadeiro evangelho, a igreja primitiva. E isso cada vez eu vejo mais. Está aumentando assim de uma forma muito grande. Consegue entender? E não é denominação. Não tem como Deus trabalhar. Daí tem que trabalhar na cabeça do presidente da denominação. Deus está levantando pastores. Amém? Pastores. Aqui, lá. Estão me entendendo, amados?
e abençoando essas igrejas, porque essas igrejas têm recebido gente, as pessoas vêm de um ponto em diante, porque vê a diferença e o chamado do próprio Deus, a presença de Deus. A presença de Deus é o que muda, é o que faz acontecer. Eu sei que o tempo corre, mas lembra daquela história do índio? O índio que tinha uma igreja bem à beira da mata. Então, olha só, que ela era fora da mata. Então, ia ali as pessoas, mas o índio que morava na mata, lá no... como é que é o nome das casas deles lá? As aldeias, enfim. Coberta de capim, enfim. Ele começou a vir na igreja e se converteu. E o índio, não faltava um culto, de repente o índio some. Passa 2 anos que o índio sumiu e o pastor não sabia onde ele morava, para entrar na mata também, né, e procurar. Sabia? Passou. De repente o índio volta para a igreja. E de repente o pastor olhou, o índio, de volta para a igreja, que maravilha! Por onde andou? Pensei que tinha morrido. Ele disse, índio viu fogo na igreja, índio gosta de fogo, índio voltou. O fogo tinha sumido da igreja, o fogo da presença, o índio sumiu também. Aí o índio, só que lá da mata, começou a ouvir e veio sentir que a igreja estava cheia do fogo da presença e o índio voltou. Amém, meus amados? Então, a gente vai cair na mesma questão sempre, presença de Deus. Agora é a aparência, não é isso. 4. Da mesma forma, está acontecendo com a prática do Evangelho de Cristo nos dias atuais. No decorrer dos séculos, muitos pregadores do Evangelho têm deixado de lado a vida de intimidade com Deus e voltando às fábulas, aos costumes, às tradições, amados ao ponto de que a Igreja Católica, primeira regra de vida da Igreja Católica é a tradição. Tradição da Igreja. Pode perguntar agora, não é uma coisa escondida, é ensinada claramente. Estão me entendendo? Tradição de pai para filho. E acredito muito naquela questão que a Igreja Católica foi a que descendeu da Igreja primitiva, foi a primeira. Eles não dizem assim, eles dizem que é. Mas não foi a Igreja Católica, começou perto dos anos 300. Estão me entendendo? E aí essa questão do papado, que é uma como é que se diz, uma autoridade passado de pai para filho, quer dizer, eu herdo uma herança. Estão me entendendo? Mas a primeira regra de fé é a tradição da igreja. Mas a tradição muda, amados. Como é que eles vão saber qual é que era a tradição da igreja primitiva? Eu sei que a primeira é a tradição da igreja, a terceira é o Evangelho, a Bíblia, e a segunda é os dogmas papal, quer dizer, a autoridade papal. Então, ela anda através da tradição da igreja, que é a tradição de pai para filho, a mesma coisa que os judeus, eles viviam a tradição de pai para filhos e foram saindo da lei. Estão me entendendo? Tradição, os dogmas papal, quer dizer, autoridade do Papa, terceiro o Evangelho. Quer dizer que o Evangelho não tem valor? Muito pouco, está em terceiro lugar. Para nós, o Evangelho em primeiro lugar. Amém, amados? Tradição, 0. Dogmas de pastor ou de bispos, 0. Amém, amados? Só a Escritura, como disse o Martinho Lutero. Amém? Só Deus e só as Escrituras. Foi o que ele anunciou. Então, amado, isso é muito decorrente. E isso faz parte, mas traz grandes consequências. Isso tem se tornado apenas religiosos, tentando afirmar sua crença e confirmar suas verdades baseadas em nomes de igreja ou denominações, em descendências de lideranças religiosas. Muitos hoje são apenas religiosos, outros tentam provar sua autenticidade através da chamada versicologia ou
doutrina só de versículo, um tirado aqui, outro lá, tipo Testemunha de Jeová. Eles vivem a versicologia, só os versículos que interessam. Ou conceitos, dogmas de fé, doutrinas humanas, filosofia e outros. Com isso, acabam acusando uns aos outros, querendo provar às pessoas sua veracidade e não a de Deus. O que precisamos é buscar e entender os princípios de vida e prática do próprio Deus, como também mantermos uma vida de comunhão e relacionamentos sadios e profundos com Deus, o nosso Senhor. Então, amados, hoje tem muita briga na internet, vergonha, pastor contra pastor, é igreja contra igreja, é um falando mal do outro, é um tentando provar que ele é melhor, que ele é o bom, que a igreja dele é mais certa. Todas essas questões aí que só levam a afastar pessoas, só levam a encher o caminho de pedra. Né? Deus mandou João Batista, que era para treinar o caminho. Agora a própria igreja enche o caminho de pedra. Fala. Sendo que o céu não tem placa, né? Reino dos céus. Nós só podemos, assim, entender estas coisas quando nós pegarmos o Evangelho e começarmos a entender o princípio dela, que Jesus veio trazer um novo reino. Tinha o reino do mundo, agora tem o do mundo e o do céu. Amém? Consegue entender? Dali se desenvolve as outras coisas. Então, amados, e isso tem hoje, está só trazido problema, né? Porque hoje tem internet, antes se falava só na igreja. Tem coisas, amados, que quando é uma questão de doutrina da igreja, de prática da igreja, que às vezes não leva e nem traz quanto à salvação, é para ser pregado dentro da igreja, porque é exclusivo. Estão me entendendo? Não é para ser pregado na internet, para todo mundo, para dar confusão, um brigar com o outro. Estão me entendendo? E depois nós temos que nos unir contra o diabo, não é brigar contra nós. E pior ainda, né? As pessoas por fora se confundem tanto que elas não querem nem saber mais. Se o pastor lá, esses caras aí estão brigando, porque eu vou entrar dentro da igreja deles? É desunião. É a mesma coisa, amado. Chega dentro de uma igreja uma pessoa que está, como diz o gaúcho, ou então o ditado popular, está lascado lá fora. Chega para ser consertado ou transformado, ou na igreja, vê desunião, vê um irmão falando mal do outro, aquele outro falando mal do pastor, esse falando mal da igreja, amados. Diz, estou caindo fora daqui, isso aqui é mais do capeta do que de Deus, vou para algum outro lugar. Consegue me entender, amados? Eles não viram exemplos do bem, né? Pois claro, só do que não presta. E aí na igreja eles estão tentando, não aguento mais as brigas do mundo, vou para a igreja evangélica, aí só vê briga. E eles não sabem discernir, entender ou dividir o que é essa igreja ou aquela. Para eles tudo é uma coisa só. Generalizado. É assim, não, é tudo generalizado. Você vai ver um católico praticante, o meu próprio irmão, o Ivo, para ele, evangélico, ele respeita, porque ele me respeita, já falei muitas vezes com ele, mas continua ali, lá ajudando o Papa, ou aliás, o padre, fazer as missas lá nos capuchinhos. Então, amados, ele não entende, para ele, Jeová ou qualquer coisa, tudo é evangélico. Estão me entendendo? Mas é assim que eles pensam. Então, isso gera só problemas. Vamos em frente, senão não termina. Onde é que eu entrei? O problema agora é eu achar onde é que eu parei. Aqui, ó. Aqui não. Para que tenhamos. Para que tenhamos um entendimento mais claro e profundo, usaremos um exemplo como ilustração muito simples e fácil de compreender. Agora aqui, amados, eu preciso de mais, quero ver quanto tempo já tem, 10 minutos. Aqui, amados. Olha bem esta figura ilustrativa
que foi a que Deus colocou no meu coração como a mais fácil de se entender. Como é que vamos entender o Evangelho? Vamos entender a Bíblia. Por que está tanta briga de coisas? Veio a questão aqui. Para que entendamos ou que tenhamos um entendimento mais claro e profundo, usaremos um exemplo como ilustração muito simples e fácil de compreender. Pegue um liquidificador espiritual, coloque todo o Evangelho de Cristo dentro dele. Bata bem. Depois tire o objetivo da vinda de Jesus Cristo ao mundo. Depois vai tirando as principais mensagens que ele transmite. Você vai chegar a uma conclusão que não há separação entre Antigo e Novo Testamento, que simplesmente o Novo é o cumprimento do Antigo. Também verás que o Evangelho não é um caminho Também verás que o Evangelho é um caminho a ser trilhado e sua mensagem é fácil e de ser entendida e vivida. Então, amados, este exemplo aqui foi uma das coisas que Deus colocou no meu coração para fazer como uma figura representativa para se entender. Todo mundo pega o Evangelho e abre aqui, não, mas aqui está escrito isso, aí vem a versicologia, vem as doutrinas, porque doutrinas é bom, sem dúvida, quem colocou as doutrinas, mas a doutrina é feita por homem também, eles que separaram as doutrinas, conseguem me entender? Versículos, então, um separado do outro, até o macumbeiro faz macumba e está escrito na Bíblia, porque você pega um versículo separado do contexto, você faz dele o que quiser. Então, para um melhor entendimento, para que você entenda, pegue um liquidificador, coloque toda a Bíblia lá dentro. Eu falo Evangelho simbolizando a Bíblia, amém? Bata bem. Depois tire lá o principal objetivo da Bíblia, ou principal objetivo de Jesus. Estão me entendendo? Ou a principal mensagem. Aí você vai entender certinho, vai tirar certinho, sem sombra de dúvida e variação. Só que esse liquidificador, aqui ó, estão me entendendo? O liquidificador, o copo é a mente e o motor é o coração. Você tem que ler toda a Bíblia para entender a Bíblia, não entender só questão da Bíblia ou doutrinas. Se a minha igreja está certa, não, Deus é amor que está certo, tem que usar calça comprida, o homem, gravata estreita, não pode ser larga, a mulher, cabelo comprido, não, aí a quadrangular não, isso não, estão me entendendo, amados? Não, essas questões, estão me entendendo? É você dizer, eu quero entender o Evangelho como ele é, sem acrescentar nada do homem, sem tirar nada. E aí você tem que ler 20, 30, 50, 100 vezes, lendo para entender, não para tirar doutrina, lendo para entender. Foi como eu me apliquei há muitos anos, eu leio o Evangelho, eu leio a Bíblia inteira, eu volto a ler de novo só para entender. E orar que o Espírito gere, estão me entendendo? Até o ponto de sair esse exemplo. Consegue me entender? Não é uma página, é colocar toda a Bíblia lá. E você vê que na Bíblia inteira o que Deus fala e o que Ele ensina como Bíblia inteira. Amém? De Gênesis a Apocalipse. Então, amados, se você, por exemplo, colocar ali e tirar o objetivo de Jesus ter vindo ao mundo, você vai lá e coloca lá, bate tudo, e você tira salvação, amém? Porque Jesus veio salvar o pecador dos seus pecados. Mas não é porque está escrito nesse texto, não é porque está escrito no outro, não é porque está escrito em 20 textos. Estão me entendendo? A mesma coisa. É porque a Bíblia toda, amém? Aponta para isso. Consegue entender, amado? A Bíblia inteira aponta para isso. Então, se você quer tirar o objetivo da morte de Jesus Cristo, da sua vinda ao mundo, do seu sofrimento por nosso sacrifício, qual é o objetivo de tudo isso?
Não, ele veio curar, ele veio operar milagre, maravilha, veio libertar do mal. Ele faz tudo isso, mas o objetivo, ele veio salvar. Então, qual é o seu objetivo? Salvação da sua alma. Qual é o seu objetivo quanto à sua família, quanto ao povo lá de fora? Salvação. Se não for esse, não está correto. Conseguem me entender, meus amados? Então, esse é uma das questões para que a gente possa entender. Guarda bem essa imagem aí, essa ilustração, melhor dizendo. Guarda bem. Começa a ler a Bíblia de hoje em diante pensando assim. Amém, amados? Quero entender que Deus pensa, que Deus quis dizer através da vida, da Bíblia inteira, o que Ele quis ensinar, e não através de um versículo. Vamos lá então. 5. Estaremos demonstrando sobre a vivência de um evangelho vivo, puro e genuíno, a ser pregado de uma forma prática, clara e simples, para que todos possam entender e viver. 6. Ministrar sobre um reino de vida. Então aqui eu também coloquei, está aqui escrito também, que são as coisas rápidas agora. Ministrar sobre um reino de vida, ministrar sobre um Deus vivo e verdadeiro, ministrar sobre um evangelho vivo e verdadeiro, ministrar sobre uma igreja viva e verdadeira, ministrar sobre um crente vivo e verdadeiro. Então, amados, tudo em todas as esferas, quer o reino, quer o evangelho, a igreja, quer o crente, todos nós temos que ser vivo e verdadeiro, porque Jesus Cristo, Ele é vivo e verdadeiro. Amém? Verdadeiro quer dizer autêntico. Não é o detentor da verdade aqui nessa questão, o significado. É ser autêntico aqui dentro. Amém? Autêntico filho de Deus. Amém? Autêntico, verdadeiro, puro, sincero. E o último, então, nosso objetivo é que todos possam conhecer a Jesus Cristo, crescer na fé, sendo edificado em uma vida de comunhão e relacionamentos profundos com Deus, visando o desenvolvimento sadio da Igreja de Jesus Cristo na terra, bem como alcançar a eternidade na casa do Pai nos céus. Então, nosso objetivo, o geral, é que todos possam conhecer Cristo. Eu, você, os familiares, os parentes, os amigos, estão me entendendo, amados? Todos conheçam Jesus. Conhecendo Jesus, tem a oportunidade de querer e depois de seguir e depois de fazer as mesmas obras que ele faz. Mas primeira coisa, conhecer. E então, depois de conhecer, crescer na fé, que é a mesma coisa que eu falei, edificar em comunhão, em relacionamento com Deus, mas também com os irmãos, visando o desenvolvimento, crescimento sadio de toda a igreja, como todos nós alcançarmos a eternidade nos céus. Então, qual é o principal objetivo? Vamos agora colocar no liquidificador ali. Só para terminar aí, vamos lá. Agora eu coloquei o objetivo de Jesus, que é salvar. Depois de salvos, você como um salvo, crente, está aqui na igreja, amém? Qual é agora o nosso principal objetivo de viver dia a dia a fé em Cristo? Vamos colocar no liquidificador. Parou. Está meio chato? Vamos lá. Parou. Melhorou? Menos pior. Já está bom. Está melhorando devagarinho. O que é que a gente tiraria? Qual é o nosso objetivo de permanecer em Cristo? Não, isso, nós já somos salvos. Nós já estamos aqui, aceitamos Jesus, nós somos salvos. Cumpriu o objetivo de Cristo, amém? E nós levar a salvação. Agora, como salvos é a pergunta? Em Cristo, por que estamos na igreja e permanecemos na igreja? Qual é o nosso principal objetivo? Vamos tirar agora?
Ainda não. Vamos lá. Ó, eu estou aqui, eu permaneço, eu continuo, eu não paro, como um salvo em Cristo. A vida é eterna. Não é para estar aqui receber milagre, para ficar rico. Estão me entendendo? Eu não vou nessa igreja porque eu estou gostando, não vou porque eu não estou gostando mais. Quem sou eu para gostar ou não gostar de alguma coisa? Nada, amém? Tenho que saber se Deus está gostando de mim. Amém, amados? Se Deus gosta de mim, do que eu faço, amém? Se Ele está provando, amém, amados? Porque eu estou aqui andando para a vida eterna. Então agora coloque o teu objetivo de cristão, de estar na igreja, é a eternidade. Com Jesus, Ele pode dar riqueza, Ele cura, Ele liberta, Ele abençoa. Você já conhece quem é Jesus. Mas o meu objetivo, o nosso objetivo é a vida, não é ganhar o mundo, é ganhar a eternidade. Amém? Então, ok, meus amados, leva o liquidificador para casa. Vamos ficar em pé?